Bom, estamos aqui com os nossos convidados de hoje, né? O Ravi, que significa Rabino, Perfeito. Maurel Melo. Sim. Ele é fundador aqui da Associação Judaica, na comunidade judaica aqui de Caruaru. Sim. E o nosso amigo professor Veridiano Santos, que é professor do Colégio Diocesano e é mestre em História do Brasil, né, pela Universidade Federal de Pernambuco, mas que é um grande conhecedor também da história mundial, visitou vários países e vai falar conosco aqui a respeito dessa problemática que tem apenas 4.000 anos. Aquela região lá da Palestina tem guerras, domínios, invasões há 4.000 anos e a gente vai falar sobre isso aqui. Primeiro eu queria que o senhor se apresentasse, Rabino. Perfeito. A sua câmera. Okay. Pode falar. Shalom a todos os presentes, né? Ao professor, ao senhor Rivaldo e a todos os que estão assistindo o podcast. Eu me chamo Maurel Melo, sou rabino, presidente e fundador da Associação Judaica de Caruaru, já ativa há mais de uma década, né? E aqui nós já realizamos casamento judaico, circuncisão de adultos e de crianças, representamos a cultura e a religião judaica aqui e administramos o Centro de Cultura Judaica, onde repartimos a herança judaica, sobretudo a herança judaica nordestina, para o povo de Caruaru. Né? Basicamente isso que a gente faz. Ok. Veridiano Santos, bastante conhecido aqui na cidade de Caruaru como professor e historiador e ator também, né? Pode se apresentar. Muito obrigado pelo convite, Rivaldo. Para mim é uma alegria vir aqui ao seu programa, né, ao seu podcast e conversar com você. Queria cumprimentar também, né, o Rabino Maurel Melo. Né, uma alegria para mim estar aqui, né, e conhecer, né, um pouco também da tradição judaica, né, da nossa comunidade caruaruense judaica, né, a quem eu cumprimento. Queria também cumprimentar, né, o seu público, né, que é um público seleto já. E, enfim, né, acho que é uma oportunidade da gente aprender um pouco mais, a gente socializar, né, os conhecimentos, né, as percepções, né, sobre esse episódio, né, que a gente está vivendo hoje, que, de certa forma, né, atinge todos nós, né, chama a atenção de todos nós. Então, eu queria começar, eu estava, logicamente, para vir conversar com duas sumidades, uma sobre o judaísmo e o professor sobre história do mundo, né? Eu tinha que estudar também, né? Tinha que me aprimorar mais, né? Perfeito. Então, o que eu vi é que a cidade de Gaza é uma cidade antiga, né? Que tem 4.000 anos e vários povos dominaram aquela cidade e volta até 1957. Os palestinos viviam ali em comunidade até com... 47, não sei o que. 1947, aliás. Viviam ali em comunidade, inclusive com cristãos e com judeus, alguns judeus, que não tinham muitos, mas tinham cerca de 10% da população, e que de repente houve essa mudança de 75 anos para cá, que é exatamente o tema que nós colocamos no card para chamar esse podcast. É uma guerra que dura 75 anos, isso para falar da história recente, mas é uma história de muitos e muitos anos. Quem gostaria de começar a falar sobre esse assunto? O historiador, de 4.000 anos para cá, o que é que você pode acrescentar sobre essas informações? Eu acho que a tradição antiga, não a gente precisa dividir as partes, né, dessa história. Né? Eu acho que esse conflito está muito ligado à modernidade, está muito ligado à contemporaneidade. Né? E a gente pode começar falando sobre o conflito entre judeus e palestinos a partir do momento que a Assembleia das Nações Unidas, em novembro de 47, ela cria o Estado de Israel. Não é? Então, de lá para cá, a gente já tem vários conflitos. Por exemplo, nós temos o conflito de 48 e 49, que é o que Israel chama de Guerra de Independência, né, e que os palestinos chamam de Nakba. Não é? E nós temos um outro momento de conflito ali em 1956, quando o presidente egípcio Nasser queria nacionalizar o canal de Suez. Né? A famosa Guerra de Suez em 56. Nós temos um outro episódio ali em 67,
não é, quando o mesmo presidente egípcio tentou impedir, né, os navios israelenses de circularem, né, no Golfo de Aqaba. Então, nós temos um conflito ali em 67. Nós temos um outro conflito ali em 73, a famosa Guerra de Yom Kippur. Tá? Nós temos um outro conflito na década de 80, que é a Guerra do Líbano, em 82, e nós temos, na década de 80, a partir da década de 80, as chamadas intifadas, né? As revoltas populares de palestinos contra judeus ali na região da Palestina e de Israel. Né? Então, é um conflito que, como você bem disse no panfleto, né? 75 anos que a comunidade internacional assiste, né, a esse conflito e na verdade, a ONU, né, os estados nacionais, enfim, né, todo o esforço de tentar construir uma situação de paz ali tem sido, digamos assim, não tem conseguido, né, a estabilidade na região. A região é como um barril de pólvora, como um vulcão, e tem criado um nível de instabilidade que ameaça a todos nós, né, que chama a atenção de todos nós e que preocupa a todos nós. Rabino, Maurel, o que é que o senhor diz a respeito do que o nosso Veridiano disse aqui sobre... Assim, ele pincelou que a guerra ela é mais recente, desses 75 anos para cá, mas aquele povo, né, na verdade, tem origem de lutas, de guerras milenar, né? Então, o senhor, como conhecedor da história judaica, poderia dizer qual a sua visão a respeito do que está acontecendo hoje? Ok. Uma coisa que o professor Veridiano falou aí que vale a pena salientar é que essa linha temporal, né, quando se trata dos povos do Oriente Médio, precisa realmente ser particionada, porque não se trata de, por exemplo, não se trata de um conflito tipo japoneses contra chineses, né, que está claro ali, né? Você tem japoneses e chineses, dá para identificar tudo direitinho. Não é o caso lá. Lá você tem literalmente vários povos conflitando entre si, né, no decorrer de todas essas eras. Né? Então você não tem apenas dois povos que conflitam durante milênios, você tem vários povos. Né? E quando se fala sobre a guerra palestino versus judeus, né, que é isso que a mídia propaga, eu percebo dois equívocos. O primeiro equívoco é o povo palestino, enquanto povo, enquanto cultura, enquanto nação, não existe. Você não tem um Estado palestino, você não tem uma cultura palestina, eles são muçulmanos. São muçulmanos. Você tem lá os árabes, você tem os curdos, né? E todos eles vivem tipo como que em territórios tribais. Né? Toda a tecnologia que eles gozam, né? Toda a infraestrutura que eles lá gozam foi produzida por Israel, não foi produzida pelo povo palestino. O povo palestino realmente ele não existe. E quando se pensa na origem do povo palestino, qual é a origem do povo palestino? Só pode dizer. Não tem origem. O povo palestino não tem, porque é um povo que não existe. Contraponto aí, Veridiano, diga lá. Bom, eu vou discordar de alguns pontos que ele levantou aqui. Mas primeiro que esse argumento de que o povo palestino não existe, ele é muito temerário, né? Porque ele não tem uma pátria, porque não tem um Estado. Então, esse argumento... então, o povo judeu... Mas eles tinham território. O judeu não existiria, então, até a criação do Estado, então? Então, o povo judeu não existia, então? Existia. Tanto o povo judeu como o povo palestino são duas identidades milenares. Existiam, né? E muito anterior, né, à criação do Estado judaico ali na Palestina. E tanto é que quando a ONU cria, ela cria o Estado judeu e ela cria o Estado palestino. Tenho que mentir, é preciso mentir. Então, já está claro, já está evidente. Então, esse argumento de que o povo palestino não existe, acho que é muito perigoso. Então, essa é a minha primeira discordância. Mas eu queria voltar a outro ponto também, que a gente tem um cuidado no debate de que quando a gente vai conversar sobre judeus, sobre israelenses, sobre palestinos, qual a terminologia que você use, uma primeira coisa que você tem que ter muito cuidado é que a gente não pode, ao falar de palestino, ao falar de judeus, a gente definir esses povos, essas identidades a partir do conflito.
Né? Porque a gente só vai ver violência entre um e outros. Né? A gente vai ver dois povos que se agridem. Então, são duas tradições legítimas, milenares, duas histórias consagradas, belíssimas, né? Com contribuições incríveis à humanidade. Né? São dois povos e a maioria desses povos, eles não são radicais. A maioria desses povos, do lado judeu, do lado palestino, eles não estão nesse conflito. E também, se você pegar dos dois lados, você vai ver que existe uma quantidade de ativismo dos dois lados incrível, muito bonito, né? Muito fascinante, né? A humanidade que está dentro desses dois povos. Então, eu acho que tem um perigo a gente, quando faz essa divisão, partir do ponto de vista do conflito, porque a gente vai cair num reducionismo que vai, obviamente, analisar a identidade e a alteridade de forma, digamos assim, excludente. Né? Isso é muito perigoso. Vamos dar um alô aqui para os internautas. Já tem aqui comentários, já tem pessoas acompanhando. O André Santos, boa tarde, compartilhando. Obrigado, André. O Rafael Lacerda, grande rabino, um cara que estuda muito. Veridiano foi meu professor no Diocesano. É uma ótima pessoa, vai ser um bom debate. Está sendo. Existe um povo no mundo que as pessoas não se importam muito com eles, né? Que seriam os ciganos. É um povo antiquíssimo. E sua presença se faz perceber praticamente em todo lugar da Terra, né? Verdade. É um povo com uma língua, tem a língua Rom, né? Tem uma religião própria, toda uma característica, toda uma indumentária própria, ok? E eles não têm território. Então, o que faz de alguém ser povo ou não ser povo, não tem a ver com o território. O território faz o país. Mas esse argumento aí, ele contrapõe aquele seu argumento de que não existe um povo palestino. Em termos de nacionalidade de país, não existe. Mas hoje o que existe é uma autoridade palestina. Pronto, vamos lá, veja, vamos lá. Eu consigo traçar a origem dos ciganos, eu consigo traçar a origem dos árabes, dos egípcios, dos judeus, né, dos cristãos. Mas aí a origem do palestino qual é? Vamos esquecer a questão do território, do povo palestino. Como foi que se originaram? Como é que eles surgiram? Qual foi a contribuição que os palestinos deram para a humanidade? A judaica a gente sabe, né? Deu a Bíblia, a moral judaico-cristã, todo mundo reconhece isso. Mas qual foi a contribuição do palestino para o mundo? Desde a sua origem, o que foi que aconteceu? O mundo melhorou ou piorou em quê? Quando o povo palestino surgiu desde a sua origem? Como é que a gente conta essa história? O senhor consegue me contar? Não, eu quero que o senhor conte aí, porque para mim... eu acabei de dizer que não tem origem. Não. O povo palestino é um povo artificial, ele não é nativo dali. Não existe, aquele povo ele não existe. Não existe um patriarca que fundou aquele povo, não tem isso. Olha... Isso é forçar a história. Isso não existe. A gente não... Se a gente for por esse caminho... Veja, em termos históricos, não tem outro caminho para seguir. Mas em termos históricos que tem outro caminho para seguir. Então proponha ele. Olha aqui, é o que eu estou propondo, é o que eu estou tentando lhe dizer. Vamos lá. Veja, se a gente caminhar para essa ideia de que o povo não existe, né, de que esse povo não tem nenhuma contribuição, a gente vai caminhar para um processo de preconceito. Então qual foi a contribuição? Né? A contribuição foi muita. Por né? favor. Aí o seguinte, olha, o povo palestino, né, a própria Bíblia narra que quando, né, Abraão chegou à Palestina, ele encontrou diversos outros povos. Não existia palestino no tempo de Abraão, porque isso foi um conceito concebido pelos britânicos. Abraão é muito anterior a isso. E cananeus, e arameus, e saduceus. Aí tinha. Então são outros povos, eles têm suas contribuições, suas histórias. Mas o palestino não. Eles não são a origem do palestino. Eu quero intermediar para dizer o seguinte, veja, eu acho que essa discussão, ela passa muito pela religião. Inevitavelmente. Né? Passa muito pela religião. Assim, Rabino, desculpe dizer uma coisa. Sim. Qual a contribuição da Palestina? Sim. Pelo que eu li, de 4.000 anos, pelo que eu vi, não tinha Palestina. A cidade de Gaza não era na região da Palestina, o povo já estava lá. Não era Palestina, sim, era outro povo. Mas a cidade ela cresceu e daqui a pouco chegava um povo e arrasava ela. Cresceu e arrasava. Todas as cidades isso do durante mundo. 4.000 anos. Sim, e isso está acontecendo agora, estão arrasando com a cidade. Mas não é o mesmo povo. Gaza. Não é o mesmo povo. Não é uma história de origem. Não é uma história de origem. São outros povos. Então aquele povo que chegou lá era nômade. A maioria do povo do Oriente Médio é nômade. A maioria deles ainda vive em clãs, ainda vive em tribos. Né? Por exemplo, quando você pensa aqui no descobrimento do Brasil, como é que geralmente você ouve por aí? Que chegando aqui já tinha um povo, uma língua, uma religião constituída, não sei o quê. Não é verdade. Antes dos colonos brasileiros, você não tinha uma nação brasileira. Você tinha tribos. Eles não se viam como irmãos. Eles não constituíam uma nação. Então, querer contar, por exemplo, a história dos índios como se fosse
a história, o início da história do Brasil, isso não confere. Não, eles não constituíam É a mesma uma nação coisa- como uma nação moderna, mas eles Não, construíam como nação. identidades, grupos, não é? Concordo plenamente, perfeitamente. Várias nações dentro de um território. Pronto, assim, Não é? Porque entramos cada no acordo. tribo tem Entramos sua. no acordo. Então, quando os colonos chegam, unificam todo o território. Né? Na Palestina, se dá da mesma maneira. O discurso de um Estado, o discurso de um povo, é para comover o mundo. Eu vi uma criança de 11 Era anos de batalhar. idade, né, uma adolescente de 11 anos de idade, palestina, nesse terror que está acontecendo, e assim, a família sendo dizimada e tal, crianças ficando sozinhas, andando pelas ruas, pelas ruínas, né, sozinhas. Sim, sim. Aí eu vi uma menina dizendo o seguinte: eles estão destruindo nossas casas e pensam que nós vamos ter medo. Uma menina de 11 anos de idade. Sim. Então eu acho que isso está arraigado naquele povo, né, que vive naquela região por 4.000 anos, porque Gaza sempre Tenho que mentir, é preciso mentir. foi tomada e bombardeada, né, há 4.000 anos. Então Mas, o veja, se povo Gaza que foi está tomado- acostumado a não, isso. Se Gaza foi bombardeado e tomado, o povo não subsistiu, foi trocando de povo. Esse Não, povo não tem uma história de 4.000 anos. Não é nunca. que foi trocando de Não povo, tem resistência a foi isso, não. miscigenando. Não Aí eu tem, concordo. beleza. Mas trocando não, porque... Foi trocando. O povo que se estabelece predomina. Sim, Ele predomina. No Brasil ainda tem índio, e o Brasil não é indígena. Entende? sim. Quem veio É miscigenado, é um país miscigenado. Perfeito, mas não é né? indígena. Tanto é que o governo faz questão de deixar os Logicamente índios como se aquela fosse- região como se é fosse bastante de outro povo. miscigenado, né? Sim, E perfeitamente. que tem várias religiões. Mas o pessoal lá não tem essa tradição de 4.000 anos. Não é verdade. Eles mesmos não sabem a identidade que tem. Eles não sabem a origem que tem. Olha só, tem. Não, eles sabem a história que tem. Sabe não. E aí o muçulmano Sabe invadiu, o Império Romano invadiu, o palestino tomou. o palestino é muçulmano. E cada povo desse que invadiu e tomou, deixou a sua contribuição cultural. Concordo. A miscigenação, Sim, concordo. né? Mas quem era o povo original? O povo original, Sim. ali naquela região, Sim. por exemplo, Jesus Cristo era palestino. Não era. Não era? Não era. Neto Oliveira, debate muito equilibrado. Uma hora o rabino bate, outra hora o professor apanha. Ó, tá vendo aí? Muito equilibrado, ele está dizendo. Agradecer a todos vocês e até a próxima quinta-feira, ao meio-dia, estaremos aqui com um novo tema e um novo debate. Espero que menos acalorado que esse.